Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Então vamos dar continuidade no nosso curso. Até aqui a gente já viu o que é um laudo de flora e para que ele serve, quais as diferenças entre um laudo de flora, o inventário florestal e a autorização de corte. Agora vamos começar a botar a mão na massa. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? É o orçamento. Então vamos aprender a fazer um orçamento que seja justo. O que eu quero dizer com justo? Que ele seja um preço em que eu e você não vá trabalhar, pagar para trabalhar, mas que ele também não seja exorbitante para o cliente. Lembra, se eu fizer um preço exorbitante, a probabilidade de eu perder esse cliente para um outro concorrente é muito grande. Mas da mesma forma, se eu fizer um preço que seja muito baixo só para conseguir pegar o cliente, a probabilidade de eu trabalhar, de eu pagar para trabalhar é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu vou gastar mais tempo e energia em campo do que eu vou receber. E aí é óbvio que eu vou acabar me frustrando. E se essa frustração se estender para o meu laudo, pode acabar não ficando um produto muito bom, e esse não é o nosso objetivo, obviamente, ok? Então vamos ver algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Por que eu digo eu acho? Existem outras formas de fazer um orçamento, porém eu vou mostrar as questões que eu levo em conta quando eu estou fazendo os meus orçamentos, ok? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Então olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Coisas que eu levo em consideração: o tamanho da área, a densidade, as áreas de acesso e a localidade, ok? Isso aqui, pessoal, é o que eu vou analisar para ver quantas horas eu levarei para fazer o meu trabalho. Aqui eu já chamo a atenção, quando eu falo em horas, é do início ao fim, levando em consideração o tempo que eu vou gastar em campo, o tempo que eu irei gastar para identificar as plantas e elaborar o relatório até a sua entrega, beleza? Então eu levo em consideração esses 4 pontos: o tamanho da área, a densidade, as áreas de acesso e a localidade, beleza? Muito bem, vamos adiante aqui. Então olha só, o tamanho da área, ele pode ou não ser significativo para o valor do seu trabalho. Por quê? Olha só, aqui à esquerda é uma área, aqui em Florianópolis, em que eu fiz uma autorização de corte. Não é um laudo, mas pelo tamanho vocês vão entender. Essa área aqui, como dá para ver, ela é muito grande. Ela tem 4,3 hectares. Aqui à esquerda foi feito um laudo, também aqui em Florianópolis, e ela tinha aproximadamente 2.000 metros quadrados. Tá? Se eu fosse levar em consideração só o tamanho, é óbvio que a área da direita seria muito mais barata. Porém, eu não posso levar em consideração só o tamanho. Eu tenho que levar em consideração a densidade do local. E a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Mas olha só, antes disso, e se o meu cliente não me fornece o tamanho da área, ele não sabe ao certo, como que eu vou encontrar essa informação? Então eu separei aqui para vocês uma forma bem simples. Olha só, a gente vem aqui no Google Earth, eu tenho instalado aqui. Aqui já está aquela mesma área lá de 0,2 hectares. Tá? Eu vou desmarcar ela aqui só para fazer o processo de novo. Então, eu encontrei a minha área. Deixa eu só organizar a visão aqui para ficar mais vertical. Muito bem, eu venho nessa opção aqui em cima, que é para desenhar o polígono. Eu tenho certeza que você já sabe disso, mas sempre é bom dar uma revisada. Tá? Fiz um polígono aqui mais rapidinho, meio aleatório, não era naquela área. Eu venho aqui nas medidas e eu posso olhar aqui em metros quadrados. Opa, eu estou em perímetro aqui. Eu posso colocar em hectare,
ou posso colocar em metros quadrados, tá? Aqui acabou ficando menor do que a área que eu tinha desenhado, mas vamos voltar para aquela área, e aqui, ó. Ah, eu esqueci desse fragmentinho aqui, tá? Então aqui eu consigo ter uma boa noção de do qual é o tamanho da minha área. Isso é muito importante. Mas será que só o tamanho importa? Olha, eu vou dizer que para mim o tamanho ele não é o principal fator do meu orçamento, e sim a densidade. Tá? O que eu quero dizer com densidade? Olha só, a densidade é o quanto de indivíduos arbóreos eu tenho no local e a densidade da mata. Uma coisa foi aquele estacionamento que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Era tranquilo de andar entre as árvores. Agora, quando eu pego uma área densa, em que eu vou ter muito cipó, liana, vegetação arbustiva, vegetação rasteira, que isso me dificulta a entrada na mata, eu tenho que levar em conta. Porque, para pensar, se eu tenho um terreno com facilidade de me deslocar lá dentro, eu vou conseguir me deslocar mais rápido. Então isso me consome menos horas do que numa área muito densa. Então olha só, essas duas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são das mesmas áreas que eu acabei de mostrar. A área aqui na Via Expressa, aqui em Florianópolis. Para quem conhece Florianópolis, é a via de acesso que vai levar à tão famosa Ponte Hercílio Luz. E aqui é um terreno no bairro de Jurerê. Tá? São as mesmas áreas. Olha só, no terreno de 4,3 hectares, eu tenho só 2 indivíduos arbóreos. Esses outros indivíduos arbóreos aqui, eles estão por fora do muro. Eu tenho aqui, por casualidade eu lembro claramente, tá? Eu tenho aqui um pinheiro, ou seja, uma árvore exótica, e aqui eu tinha uma grande uva. Tá? Então eram 2 árvores só. Eu faço o levantamento dessas 2 árvores em menos de 15 minutos. Agora, olha o terreno do lado lá que tinha menos de 0,2 hectares. Eu tenho muita densidade, é difícil de eu me deslocar aqui dentro, certo? Eu tenho muito cipó, eu tenho muita vegetação herbácea, né? Vegetação rasteira, eu tenho vegetação arbustiva, então é óbvio que o terreno aqui da direita ele vai me consumir um tempo muito maior, então eu tenho que levar em consideração isso também, a questão da densidade. Dica, olha só, geralmente o cliente ele tem medo dos licenciamentos porque ele acha na cabeça dele que se encontrar alguma árvore que seja ameaçada de extinção, o órgão não vai permitir a sua retirada. Isso é mito. Lembra? As ameaçadas de extinção, elas terão uma compensação maior, mas elas poderão ser retiradas, ok? Então, eu sempre preciso ver o local. Se eu não consigo me deslocar até o local, solicite fotos, porém não confiem nas fotos, porque muitas vezes o cliente tirou a foto ano passado e de um ano para o outro eu posso ter indivíduos que no ano passado não necessitariam fazer parte do meu laudo e agora eles fazem, porque eles cresceram, eles ultrapassaram os limites, os parâmetros dos quais eu vou precisar incluir eles. Então, a melhor coisa sempre é visitar o local antes. Porém, muitas vezes é numa outra localidade ou é longe, tem algumas outras formas de fazer isso. Então também selecionei aqui uma maneira que eu gosto muito de fazer, tá? Olha só. Eu venho aqui no Google Maps e aí eu uso o Google Street View. Então lá naquela densa, eu vou lá, solto o bonequinho e dou uma olhada pro terreno. Tá aqui ele, ó. O bom do Google Street View e do Google Earth é que eles têm
o registro da captura. Então, por exemplo, essa aqui, a imagem foi feita em 2019. Não diz, ó, abril, tá? Abril de 2019, então tá fazendo 2 anos. Então eu posso ter uma ideia, se aqui já existia um adensamento, a probabilidade é que nesse momento o adensamento tenha se intensificado. Então isso é importante. É claro que se eu puder ir até o local, é muito melhor. Tá? Eu vou conseguir ter uma realidade do local em qual eu vou desenvolver o trabalho. Beleza? Porém, olha só, e se eu não puder me deslocar até o local, se for numa localidade fora do meu domicílio, em que eu vou ter um custo para ir até lá? Eu tenho que ter cuidado. Eu vou te mostrar aqui a questão do acesso. Por que o acesso é importante? Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês quando a gente estava conversando sobre para que servia o laudo de flora, e eu falei desse trabalho aqui que eu fiz aqui num município perto de Florianópolis, chamado Angelina. Muito bem, isso aqui era uma área de 11 hectares, uma mata nativa. É claro, eu já sabia que a densidade era muito grande, então eu já estava levando em conta isso. Porém, eu tenho que pensar nos acessos a essa área. Eu tenho facilidade de acessar a área? Quando eu olho de uma imagem de satélite, parece simples. Porém, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a seguinte situação. Olha só essa foto aqui. Opa! Olha só essa foto aqui. Como isso aqui era um morro, e é um morro e foi cortado pela estrada, ficaram essas ribanceiras aqui muito altas. Eu simplesmente não conseguia acessar por aqui, não tinha jeito de acessar, porque uma coisa é eu acessar sozinho, o problema é que eu tenho que levar todos os equipamentos, então isso aqui se tornava perigoso, eu também não posso estar colocando, né, minha saúde em risco. Então essa foto aqui mostra bem, ó, tá? A foto aqui embaixo, a dificuldade do acesso. Para vocês terem uma ideia, eu e o meu sócio, nós só conseguimos acessar essa área por 2 lugares. Nesse ponto 4 aqui, nós tivemos que literalmente escalar a ribanceira e conseguir entrar aqui naquela floresta de pinos e eucaliptos plantado. E nesse ponto aqui, o 1, 2 e 3, nós tivemos que entrar pelo terreno do vizinho, caminhar por essa plantação de eucalipto e aí então conseguir chegar no acesso. Então veja bem, tudo isso me consome tempo. Eu tenho que computar isso no meu orçamento, ok? Tá? Então, o tamanho da área, ele é importante, claro, se eu tiver áreas de densidade e de acessos parecidos, obviamente a área maior vai ter um orçamento maior, vai ter um custo maior. Mas o tamanho da área ele não é o mais importante. Lembre-se bem, densidade e os acessos da área. Procure saber com antecedência com o que você vai se deparar. Beleza? Muito bem. Então, localidade. Obviamente a localidade é importante porque eu preciso saber. Se for uma área muito grande e eu não estiver dentro do meu município, a probabilidade de eu ter que pernoitar nessa cidade é grande. Então eu tenho que saber a localidade para me organizar. E aí é óbvio que você vai incluir no seu orçamento o valor da hospedagem, o valor da alimentação, o valor do combustível. E eu gosto sempre de colocar alguns reais a mais no desgaste do nosso carro. Se você for de carro, claro, com o seu carro particular. Alguns trabalhos eu já coloquei no orçamento o aluguel, em detrimento das estradas em quais eu teria que enfrentar. Não era nem por uma questão de estragar o meu carro, não. Claro que eu tenho que levar em consideração isso, mas é que eu precisava de um carro com tração 4x4. Meu carro não daria conta. Então eu coloquei isso sim no meu orçamento. Então lembre-se sempre da localidade, desses custos extras que eles não podem sair do seu bolso porque você está trabalhando. Beleza? Muito bem. Como é que eu faço os honorários?
eu fiquei um pouco surpreso porque eu procurei aqui na internet, nos sites dos Conselhos Regionais de Biologia, que até o ano passado eles tinham tabelas muito boas, onde eles colocavam sugestões de honorário, se fosse dentro do município, se fosse fora do estado, se fosse fora do país. Cada uma dessas opções, o quanto eles sugeriam se você fosse dormir naquela localidade, então tinha os honorários. Era muito bom. Como era bom, provavelmente eles mudaram isso. Eu procurei em quase todos os conselhos regionais de biologia do país e nenhum mais tinham essas tabelas de honorários. Eles tinham simplesmente essa instrução, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, a instrução 04 de 2007, com algumas sugestões. Ou seja, tudo que é bom no Brasil eles conseguem, aquilo que é bom, que está dando certo, eles conseguem estragar. De qualquer forma, existem algumas sugestões de honorário que você pode se balizar. Porém, eu não aconselho você ficar pensando nessa questão aqui, ó. Olha aqui no computador. Da questão de Júnior 1, Júnior 2, Pleno, Sênior, que vai levar em consideração o tempo que você se formou. Isso para mim não quer dizer nada. Você pode ter se formado, ter feito estágios durante a graduação que lhe ajudassem numa identificação, por exemplo, das plantas muito mais rápido do que um outro profissional que já se formou há mais tempo. O tempo de formado não quer dizer nada. É claro que o tempo de trabalho em campo vai nos dando experiência, mas isso não quer dizer nada. Então, pegue esse valor de entre 90 e 150 e faça as suas contas por aí. Certo? Eu sempre vou utilizar esse valor entre 90 e 150. Geralmente R$ 90 por hora para aqueles trabalhos em que a densidade e o acesso são fáceis, o tamanho da área não é grande, e obviamente os 150 para locais de densidade e acesso mais dificultados dentro do município. Obviamente, quando eu vou fazer os meus cálculos para fora do município, eu geralmente coloco um valor um pouquinho acima daqui, porque eu gasto tempo com o deslocamento, com o desgaste do meu carro, então eu elevo um pouco esse valor, certo? Para finalizar, então, olha só, a composição do teu orçamento vai ser o tamanho da área versus a tua densidade, na densidade já incluindo os acessos, mais a localidade. Se for fora do teu município, leve em consideração a hospedagem, o combustível e a alimentação. E aqui vai uma coisa muito importante. A forma de pagamento. Sempre cobre 50% antes de começar o trabalho de campo, porque é esse valor que vai custear, por exemplo, o seu combustível, a sua alimentação e a sua hospedagem, se for fora da sua comarca. E aqui vem uma dica bem importante por experiência própria. Você terminou o trabalho de campo ou terminou o seu laudo? Eu geralmente faço quando eu termino o meu laudo. Finalizei o laudo, comunico ao cliente. Finalizei. Cobre 30%. Quando ele lhe pagar esses 30%, aí ele lhe paga o restante, os 20%. Por quê? Lembra que eu falei que é sempre importante eu deixar claro para o meu cliente o que ele quer e qual o serviço eu vou prestar? Pois bem, eu já tive um caso em que o cliente, pelo que ele me explicou, era um laudo de flora, até porque não existia nenhum projeto já de loteamento, nada, ele queria saber que árvores existiam ali. E ele esperava receber uma autorização de corte. Ele achou que quando eu entregasse o meu laudo, já ia ter discriminado as árvores e os locais dos quais ele podia retirar. O que aconteceu? O cliente ficou insatisfeito, mesmo eu mostrando todas as mensagens da conversa, explicando, ele simplesmente não quis pagar o restante do orçamento. E isso você tem que ter clareza que pode acontecer. Eu não posso mostrar só os lados lindos de fazer um laudo de flora. Esse não é o meu intuito. Meu intuito desse curso é te preparar para a realidade. Então, a partir desse momento, que eu recebi só 50%, praticamente eu não paguei para trabalhar, mas eu também não recebi.
eu comecei a fazer as cobranças dos meus serviços dessa forma. Então é uma dica que eu deixo para você. Beleza? Até o próximo vídeo.